Olá e bem-vindos à Jura 2020. Nós estamos tendo lives todas as quintas às 7 horas. E se você perdeu alguma delas, você pode assistir ou reassistir elas no YouTube da Jura. Nos siga nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Nós somos todos Jura Exalta. Bem, e hoje nós estamos aqui com um representante do movimento LGBT dentro do Movimento Sem Terra. E nós trazemos essa pauta porque acreditamos que é muito importante trazer essa relação entre esses dois movimentos sociais. Então eu vou deixar que ele se apresente e já lanço uma pergunta. Como é a sua convivência, né, dentro do assentamento enquanto LGBT? Ok, então olá, eu sou Kelvin Nicolas, faço parte da direção estadual do MST em São Paulo e também componho o Coletivo Nacional LGBT Sem Terra. Então, aí já respondendo a primeira pergunta, eu acho que o coletivo LGBT Sem Terra, ele se dá a partir de uma necessidade muito concreta dentro do movimento. E aí a gente já coloca que ele não é um movimento dentro do Movimento Sem Terra, né? Ele é um coletivo de LGBT sem terras com a identidade sem terra. Então, para nós, reafirmar essa identidade sem terra enquanto sujeitos LGBTs é muito importante e necessário para combater o agronegócio, o latifúndio, né? Que também são sistemas de dominação e exploração dos corpos, né? Então, é muito importante isso para a gente. Mas o coletivo LGBT Sem Terra, ele é muito recente dentro do Movimento Sem Terra. A gente pegar, né, desde 84, né, quando o MST é fundado, a gente teve aí muitos processos, né, e dentre deles foram criando, né, e foram construindo setores dentro do Movimento Sem Terra. Então, a gente, lá em 84, a nossa primeira, quando a gente pensava em luta pela terra e no Movimento Sem Terra, nosso primeiro objetivo era, de fato, o acesso à terra, né? A gente nem tinha pensado em reforma agrária ainda, claro, reforma agrária, mas nessa vertente clássica, né? Então, a gente estava naquela pauta ainda da reforma agrária clássica. A gente nem tinha pensado ainda em reforma agrária popular. Então, naquele primeiro momento, a gente não tinha noção. Mas desde o início do Movimento Sem Terra, né, e da luta do campo, sempre existiu sujeitos LGBTs, né? Esses sujeitos sempre estiveram no campo, eles nunca saíram do campo, mesmo que invisibilizados, né, não cumprindo tarefas tão importantes, esses sujeitos estavam nas ocupações, estavam nas grandes marchas, né, estavam nos assentamentos e nos acampamentos. Então, na sua história do MST, sempre teve sujeito LGBT contribuindo na organicidade e de um projeto de vida, né, aí para a humanização do campo. Ao longo da trajetória do MST, foi possível consolidar os setores. E aí vem setor de educação, né, setor de produção, e foram se desencadeando diversos setores. E em 2000 foi criado, né, e construído o setor de gênero dentro do MST por uma demanda muito real e concreta, né? Que a gente sabe muito bem quem são os mais atingidos no campo, senão as mulheres, né? E as violências cometidas pelo latifúndio, né, pelos grandes latifúndios, mas pelo agronegócio, tinha uma dominação muito grande sobre os seus corpos, mas também na relação da produção, né? Então, sempre quando a gente ia, a gente dizer que as mulheres também sempre teve presente, né, nessa luta. E a gente nem tinha pensado ainda em coletivo LGBT em 2000, né, com né, e da vida plena. E já A partir você disso, travou um pouquinho. Volta quando você estava falando da questão. a gente, ok. Então, logo em 2000, né, eu acho que com o setor de gênero, e em 2007 com o coletivo de juventude dentro do MST. O setor de gênero ele colocou várias contradições para o MST, né? Inclusive da luta, né, feminista no campo, da luta das mulheres no campo, né? E também como seus corpos, além de ser um corpo em disputa, mas também um corpo de resistência no campo.
né? E as mulheres vêm muito forte com isso, né? Inclusive na luta contra o agronegócio, né? Contra esse sistema que é patriarcal, racista e capitalista. A partir disso, o coletivo de juventude, ele também se constrói, e a gente começa a perceber que no coletivo de juventude há uma demanda muito forte, porque no coletivo de juventude é onde também aglomerava os sujeitos LGBTs. Era um coletivo, né, onde também puxava os sujeitos, onde os sujeitos se sentiam mais à vontade, onde os sujeitos participavam das marchas, das reuniões, e de fato onde esses sujeitos estavam a todo momento, assim como no setor de educação. Né? Então, a gente sabe muito lugar específico que esses sujeitos estavam, né? Não era na frente de massa, não era no setor de produção, né? Que são esses setores mais masculinizados, né? Como que a gente diz, né? Agora, depois, eu acho que o movimento sem terra tem um avanço muito grande, significativo, né? E histórico, né? Inclusive para a humanização do campo. E em 2015, a gente consolida a primeira plenária da diversidade sexual e de gênero no MST. Então, essa plenária que foi construída pelos sujeitos LGBTs, né, eu acho que antes disso veio muito processo de conspiração, né, em 2013, né, foi feito uma primeira conversa no Ceará, né, então uma conspiração muito forte, em 2014, onde pela primeira vez tremulou a bandeira, né, uma bandeira colorida tremula no nosso 6º Congresso Nacional do MST, onde contava com mais de 15 mil militantes, né, do MST. Então, acho que foi muito importante, e aí apareceu nas místicas, né, a gente conseguiu fazer um processo muito simbólico com os sujeitos, e de fato estava muito presente, né, muito marcante os corpos diversos que estavam compondo aquele congresso, né? A diversidade de corpos, a diversidade, né, de pessoas que estava compondo aquele congresso foi muito forte, né? E resgatar tudo isso é muito interessante para a gente. Inclusive, a gente vai pensando hoje, vai atualizando as memórias, e a gente vê como que tudo isso não se deu do nada, né? Isso tudo foi parte da história, né? De uma história aí machista, uma história, né, escravocrata, mas também de uma história LGBT-fóbica. Então, a partir desse passo, e daí, depois de 2014 do Congresso, então houve essa plenária, que aí foi possível discutir, né, a sexualidade e a diversidade sexual dentro do MST, né, e aí quando a gente lança em 2014, no 6º Congresso, lutar, construir reforma agrária popular, aí abre uma brecha para que os sujeitos venham discutir, né, mas que reforma agrária é essa popular, né, que a gente quer tanto discutir, mas quais são os sujeitos que constroem essa reforma agrária popular? Né? Quem são os sujeitos que estão no campo construindo ativamente essa reforma agrária popular, se não todos os sujeitos, né? As mulheres, a juventude, as crianças, os sujeitos LGBTs. Então, todos esses sujeitos compõem esse projeto de reforma agrária popular. E a gente foi matutando isso, né? Ele só é, de fato, um projeto de reforma agrária popular se for contemplado por todos os sujeitos. E a gente, né, reafirma isso, né? Então, naquele primeiro momento, a gente estava ainda afirmando nossa identidade LGBT, e que não era só uma identidade LGBT, era uma identidade LGBT sem terra. E para a gente isso era muito importante, reafirmar essa identidade. Né? Hoje a gente tem que se colocar enquanto sujeito, né? Mas naquele momento a gente estava dando um primeiro passo. Inclusive, a gente trouxe vários questionamentos para o setor de gênero, né? Inclusive, o setor de gênero também avançou a partir do coletivo LGBT, porque é pensar a noção de família, né? Não numa questão liberal, né? Numa pauta liberal, mas a questão da família no campo, né? Do homem com o homem, da mulher com a mulher, né? Então, sempre tinha a luta das mulheres, sempre foi, porque, de fato, a violência no campo, ela existe, né? Ela não é diferenciada, a gente não está numa bola, né? A gente não está num globo. A gente também vive as mazelas desse sistema. Inclusive, então, foi permitir a gente questionar, né? Então, as mulheres vinham com a pauta muito forte, né? Da violência patrimonial, de quando largasse, né? Quando separasse do homem, para quem ia o lote. Enfim, então, tudo isso foi possível, né? E a gente ficou matutando, né? Mas quando for 2 mulheres, né? E quando for 2 homens, né? E que não existe só uma forma de amor, não existe só uma forma de amar, e sim diversas, né? E isso fez parte do nosso processo de construção. Claro que não só isso, né? Mas sim para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. E aí a gente foi consolidando isso. E aí, a partir
dessa plenária em 2015 desencadeou vários processos, né? Então, a gente, em 2016, organizou um grupo de estudo, né? Em 2017, a gente realizou cursos de formações, que aí são cursos nacionais, que vêm sujeitos LGBT de todos os estados do país, então, dos 24 estados onde o MST atua no país, e aí foi nesse processo de consolidar, mas também construir essa militância LGBT, né, de formar essa militância LGBT que possam tocar nos estados, né, possam tocar em cada regional de cada estado, né, e que possam construir isso desde a base, na sua essência. Então, isso foi um grande processo, né, de coletivo que a gente aí precisou exercer muito a nossa atividade, mas para além disso, a gente teve que dar muito duro, né? Porque enfrentar o machismo, né? Enfrentar essas mazelas no campo foi muito duro e muito difícil, né? Assim como construir o setor de gênero no MST não foi fácil, construir o coletivo LGBT no MST também não foi fácil, né? Foi muito debate, né? A gente teve que a gente às vezes madrugava, né? Nem participava das noites culturais para de fato tá construindo isso coletivamente e apresentar no outro dia, né, para o conjunto da militância do MST. Então, tudo isso foi possível numa força coletiva. Mas também a gente conseguiu enraizar isso na base, né? Conseguiu enraizar isso nos acampamentos e nos assentamentos a partir de pequenos cursos de formações. Né, com o tempo, a gente conseguiu construir isso também, que todos os cursos do MST tivesse também o tema da diversidade sexual, né, e que discutisse isso nos cursos do MST, que não podia ser um coletivo, né, que ficasse para si, porque a luta contra a LGBTfobia no campo, ela não é uma luta só dos sujeitos do campo, né, dos sujeitos LGBTs do campo, é uma luta de todo o MST, e o MST teria que se desafiar, e como se desafiou a construir. Né, então, aí foi se enraizando, foi indo para os cursos de formações, né, desde a base até a militância, e a gente, né, claro que a gente não combate a LGBTfobia de um dia para o outro, né, a nossa base, ela tem as suas características e justamente as suas contradições, né, as contradições desse sistema que é patriarcal, racista, capitalista, que mata e ceifa a vida dias após dia. Então, ainda falta muito o que construir, né? A gente tem muito o que construir. E esse projeto de reforma agrária popular nos deu um alerta, né? Mas que reforma agrária é essa, né? Esse é o primeiro passo. E um outro passo foi dentro da produção, com o tema da agroecologia, né? Que a agroecologia é essa que a gente tanto fala, né? Que não é só produzir alimentos saudáveis, né? Então, não adianta, não tem produção saudáveis com relações doentes. Entende? Então, que relação é essa que a gente quer construir no dia a dia e que a gente quer, e que mundo é esse que a gente quer construir, né? Quando a gente fala mais justo e igualitário. Então, por isso, que também nos abre brecha, né? Então, não adianta ir lá plantar diversidade, né, no campo, plantar sem veneno, se as mãos que plantam são as mesmas mãos, né, que cometem a agressão quando chega em casa, que agride o outro, as mesmas palavras, né? Que se dá a muda, que se dá a terra, são as mesmas palavras, né? Que também xingam, que também exploram, né? Então, que de fato, que agroecologia é essa e que reforma agrária popular a gente tanto fala. Então, aqui não é uma reforma agrária popular do campo, né? E reforma agrária do campo e da cidade, né? Porque pensar em produção de alimentos é pensar para quem a gente quer produzir, né? E se a gente produz diversidade no campo, é possível produzir diversidade na cidade. Então é mais ou menos isso. Eu acho que eu não tenho mais pergunta nenhuma, assim, eu acho que você conseguiu responder todas as nossas expectativas. Muito obrigado pela sua fala, muito obrigado por estar aqui. É muito importante o trabalho que vocês estão fazendo e eu agradeço muito a sua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço, Lucas. Muito obrigado.